Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço para Ivana, Niara, Bevé, Alessandra, Renata Mourão, irmã Antônia, Elisângela, Fátima Câmara, Cássia, tudo bem? Boa noite. Prazer, gente, estar com vocês. A graça e a paz do Senhor. Sueli, abraço meu amigo D'Angelo. Bevé, um abraço meu amigo Breno, Marília, Ivana, a grande Ivana, tudo bem? Renata Moura, Ana Lupe, Fernandinha, Ângela, meu amigo Breno, Cláudio Feitosa, Cláudio Arissati, Aldenora, Daniel Menescal, Daniel, um abraço para toda a família, Deise, Levi Castro, Levi, Adélia é lá de Orlando, gente, lá nos Estados Unidos, Paloma, Nayara, Bruno, meu amigo Bruno, quero saber do Bruno Padeiro, se o Bruno Padeiro está melhor. Jones, Alexandre Aguiar Maia, meu amigo, bem, Patrícia, Suiane, Deus abençoe, Suiane, Karine Colares, irmã Helena, grande abraço, Deus abençoe. Semana abençoada para você também, Alessandra. Gilara, minha amiga, minha irmã, Deus abençoe. Ana Margarida, lá de Calcaia, aí. Rafaela, meu amigo Iner. É Tarcísio, fico sempre na dúvida se é Tarcísio ou se é algum outro nome. Suiane, saudade, Adélia. Vanderval, meu amigo Vanderval, graça e paz. Nilva, Deus abençoe. Gilene, é Tarcísio? Leandro Viana, meu amigo, paz. Rosa Marques, Ivete, grande abraço, Ivete. Ana Luciano, Ana Lúcia, né? Ana Lúcia. Rapaz, está no quartel ainda, Vanderval. Deus abençoe no seu trabalho, que você seja luz aí no meio desse pessoal tão abençoado, né? Um abraço para Juliana, para Ana Tereza, para o meu amigo Enes. Prazer de estar com eles hoje à tarde. Fernando Mendes, Cristiane, irmã Ângela, um abraço no Rosier. Queridos, um prazer a gente estar aqui para mais um momento de palavra, de oração. Uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, tá bom? E nós começamos ontem um tema que eu acho muito oportuno para esse momento, né? Dada uma sequência que a gente tem trazido para cá, e ela tem sido muito boa, né? Uma vida cristã autêntica, verdadeira, né? Falamos sobre a questão de cada um de nós, né? Buscar, né, de Deus um momento onde a gente possa sairmos bem, né? Para sermos tudo aquilo que Deus deseja na nossa vida, né? E nessa semana nós estamos com o tema Libere o seu potencial. Liberar o potencial para você ser aquilo que Deus tem para você. Tá, meu amigo Evaldo, Regina, um abraço. A questão de você liberar seu potencial para você ser o que Deus deseja que você queira, né? Aquilo que Ele quer para você, né? Então, eu acredito que nesse momento, né, é oportuno a gente pensar dessa maneira, para que quando você sair dessa quarentena, desse isolamento, você saia para viver uma vida melhor, maior em Deus, né? Não é uma questão de uma autoajuda, mas é uma questão de uma ajuda do alto. Você topa isso, uma ajuda do alto? Não é autoajuda, né, irmã Tereza? Shalom, shalom, irmã Tereza. É uma ajuda do alto. Para quê? Para que a gente possa, né, destravar, certo? Destravar. Conheço pessoas travadas, eu conheço pessoas que é como se elas estivessem lutando contra elas mesmas, tentando sair do lugar
sem ter como, né? Sabe aquele pesadelo que você tem, cair num buraco, você não consegue sair dele? Pois é, eu vejo muita gente dessa maneira, né? Parece que elas estão no fundo de um buraco e não conseguem sair desse buraco. E o Senhor, né, Ele que é Deus, Ele tem um potencial nas nossas vidas. Deus, Ele deseja destravar todo esse potencial, não é, que foi Ele mesmo que implantou em cada um de nós com um propósito, que esse propósito também é dele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele. Você pode dizer isso? Amém? Você pode dizer assim, que a minha vida é para a glória de Deus. Você pode dizer, quem pode dizer assim, a minha vida é para a glória de Deus? Você pode dizer, Vanimeire, Iracema. Pois é, olha só, então hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente começou ontem, né? E estamos lendo o livro de 1 Timóteo. Um abraço para a doutora Kátia Crescente, gente, grande advogada, né? Evinha Falcão está aí com a gente também. Olha só, nessa semana eu quero que você leia, Karine, eu desejo que você leia o livro de 1 Timóteo, também carta de Paulo, tá certo? Só tem 6 capítulos, curtinho, fácil de você ler. Mas como é curto, não lê de uma vez, leia meditando, leia, né? Digamos assim, raciocinando bastante, mergulhando nessas palavras, absorvendo tudo que pode ser para a sua vida, porque a sua vida é para a glória de Deus. Amém? Então hoje, para a gente começar, eu vou ler 1 Timóteo capítulo 2, peço a você que hoje, de uma maneira muito especial, abra sua Bíblia, pegue um caderninho aí, tá certo, gente? Uma canetinha para vocês anotarem algumas coisas que são muito importantes. Então, 1 Timóteo capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 7, tá bom? Então me acompanhe nessa leitura tão especial. A Bíblia diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Você pode dizer amém? Que bom, não é? Glória a Deus. Olha só, queridos, eu entendo que o apóstolo Paulo, ele fala aqui diante de Timóteo, não é? Esse jovem pastor, esse jovem ministro, esse jovem pregador, que foi levantado por ele mesmo, Paulo, não é? Lógico, no poder do Senhor. E Paulo, ele com certeza ensinou muita coisa a Timóteo, não é? Nessa carta muito pessoal, ele transmite algumas orientações, né, que são muito relevantes para esse jovem pastor e também para essa jovem igreja, tá certo? E o apóstolo Paulo, ele insistia bastante na oração intercessória, pois considerava a oração como essencial para a vida de Timóteo e também da igreja ali de Éfeso. E ele emprega então o uso de 3 palavras com relação à oração. Interessante isso, né? Há muitas maneiras de nós nos aproximarmos de Deus. E aí Paulo, ele usa aqui a palavra súplicas, ele utiliza a palavra orações, ele utiliza também a palavra intercessões. É interessante, né? Súplica é uma oração, né, mais desesperada. Súplica é uma oração, é um clamor a Deus, você grita, berra, deita no chão, esbraveja, isso é súplica. A oração é aquela oração tradicional, costumeira, mais comum, mais tranquila, não é? Mas é oração, é falar com Deus. A intercessão é quando você aí entra na briga por outra pessoa, né? Você entra agora na briga por outra pessoa em oração diante do Senhor. Não é? Você súplica por alguém, não é? Quando você suplica por alguém, isso é a intercessão. E eu acredito que é nosso dever
orar, né, pelas pessoas, orar por nós mesmos, por aqueles que se acham vestidos, tá certo? Paulo fala dessa maneira com Timóteo, né, que gostaria que a igreja continuasse orando, porque é necessário. Um dos deveres mais importantes também de Timóteo seria o de tomar cidadãos, né, comuns e levantá-los como lideranças em potencial da igreja. Paulo trabalha com Timóteo dessa maneira, de uma maneira muito especial, né, que ele levante as lideranças, né, que são necessárias para esse trabalho tão especial. E o estado da igreja é em grande parte igual ao de seus líderes, né? Então há qualidades que são importantes que os seus líderes tenham para que a igreja também ela possa caminhar e caminhar bem, porque a igreja é a morada terrena de Deus aqui na terra, e ela levanta e sustenta, né, o estandarte, né, da verdade. A igreja é o baluarte da verdade entre os homens, né? E por causa disso a igreja muitas vezes ela é odiada, a igreja ela é rechaçada, principalmente nos dias de hoje. E assim é importante que os cristãos deem testemunho da verdade, né? Tanto dessa verdade acerca de Deus de uma forma individual, como também da forma coletiva, não é? E para isso é muito importante que a igreja ela tenha os seus cabeças, que ela tenha os seus líderes, que ela tenha as pessoas com quem Deus conta de verdade aqui na terra. Eu acredito, eu tenho uma teoria, gente, eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas eu tenho uma teoria. A teoria que eu tenho é que quando Deus ele levanta os líderes dele aqui na terra, muitas vezes dentro das igrejas, há uma grande possibilidade dessas pessoas também serem líderes, lideranças em potencial também fora das igrejas, não é? São os melhores profissionais, são os melhores, como é que eu diria, empreendedores, não é? São administradores, são gestores, são pessoas que geralmente elas se despontam na sociedade também por causa justamente desse trabalho maravilhoso de Deus forjar em nós um caráter excelente, né? Então, repetindo aqui, eu não tenho a menor pretensão de te dar aqui um curso de liderança, eu não estou capacitado para isso, não estou apto para isso, mas gostaria muito de falar acerca das coisas de Deus que nos fazem liberar o grande potencial que há em cada um de nós. Vou começar falando da seguinte maneira: existe um grande potencial de Deus na sua vida. Sim, existe. Tá? Há um grande potencial de Deus na sua vida. E é muito interessante que você venha a pensar nele nesses dias, né? E hoje eu gostaria de lhe dar algumas dicas, né, retiradas aqui dessa carta, né, de Paulo a Timóteo, né, que foi justamente alguém que Deus permitiu que fosse levantado para fazer diferença na época dele, né, com o povo dele, na cidade dele, na igreja dele e com aquelas pessoas que estavam ao redor da vida de Timóteo. Com certeza foram impactadas por esse jovem líder, né, vamos falar assim hoje, tá bom? Então, libere seu potencial. Ei, meu irmão, libera teu potencial, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te levantar para ser aquilo que Ele quer que você seja, amém? Vamos começar a pontuar, anote, aprenda, olha só, Pastor Pedro, eu quero liberar meu potencial, eu quero que Deus trabalhe na minha vida, eu quero ter isso liberado, destravado na minha vida. Então, preste atenção, primeira coisa que eu pontuo nessa tarde, para que haja essa liberação de potencial, do potencial de Deus na sua vida, primeira coisa que eu pontuo hoje, anote, ore e ore mais um pouco, amém? Quem pode anotar isso aí para mim? Ore e ore mais um pouco. 1 Timóteo 2, a partir do verso 1, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isso também é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, você tem que orar
e orar mais um pouco. Pedro, como é que é essa história? É justamente isso, né? A gente, olha, sabe que se você fizer um curso universitário, se você entrar numa boa universidade, num bom curso, você vai sair de lá bem capacitado, né? Vai sair graduado, quem sabe até pós-graduado lá na frente, né? Sim, existe a possibilidade, né? E isso é bom, maravilhoso. Eu também tenho meu certificado, meu diploma, né? Isso é muito bom. Mas a questão aqui é que você pode ser uma pessoa extremamente qualificada pelos homens, mas ser travado e você não liberar o potencial que há de Deus na sua vida. Sim, Deus deseja que você tenha destravado a sua vida. Ore então, entre em contato com o sobrenatural de Deus. Pedro, orar, como é que é isso? Orar, essa oração, a oração a Deus é um princípio espiritual que foi Ele que criou. Nem sequer depende da lei. Olha só, nem sequer depende do Novo Testamento, porque lá em Gênesis, no capítulo 25, deixa eu ler isso para você. Gênesis, no comecinho de tudo, gente, capítulo 25, versículo de número 11, Gênesis 25, 11, está escrito assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Cadê? Eu errei? Gênesis 25, perdão, é o 21, perdão, é o 21, não é o 11, não, é o 21. Isaac orou ao Senhor, aí sim, olha só, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Sim, lá em Gênesis 25, 21, não é o 11 não, tá? É o 21, Leandro. Olha só, Isaac orou pela sua esposa, que era estéril. Deus ouviu, atendeu o pedido e deu, né, um filho, permitiu, né, que a sua mulher, Rebeca, ela tivesse filho. Não é assim? E aí, olha só, a oração aqui é um princípio que vem lá desde o começo, gente, lá desde Gênesis, né? Bem antigo. Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente ore. Deus quer fazer, Ele quer fazer, Ele sabe que vai fazer, Ele já tem todos os planos, mas Ele quer que a gente ore. Sim, interessante isso, né? Sempre me chamou muita atenção. Deus deseja que a gente ore para que faça a vontade dEle, para que se cumpra a vontade dEle. Olha só, deixa eu te dar um outro exemplo. Gênesis 24, 15. Algumas páginas, tá certo? Antes, uma página assim antes. Gênesis 24, o versículo de número 15. Outro exemplo, só para você guardar essa ideia de que a ideia da oração não é uma coisa recente, não, é uma coisa antiga. A Bíblia diz assim, Gênesis 24, hoje eu estou só errando aqui, 24, 15. Não, deixa aí, depois eu... É porque no encontro de Isaac, não é, com Rebeca, houve um momento em que o servo de Abrão, ele orou, não é? O Damasceno orou e Deus fez a maneira como ele quis. Então é justamente isso que eu queria falar também, não é? Lá em Gênesis está a questão da oração. Mateus, no capítulo 6, fala aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, a gente tem Deus ensinando o povo dele a orar. Jesus, ele ensina a oração, não é? No capítulo 6, olha só, a Bíblia fala da seguinte maneira: portanto, vós orareis assim, Jesus falando, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, não é? Porque é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Então muita gente às vezes até faz esse modelo de oração como uma reza, e eu até respeito, não tenho nada contra, tá certo? Quem gosta de rezar na oração do Pai Nosso, acho muito bonito, acho lindo, mas na verdade é um modelo de oração. Aqui são passos, são princípios que você deve utilizar na oração. E a oração, Pedro, a oração pode me ajudar a destravar? A oração tem tudo a ver com esse processo de nós estarmos destravados. E a gente pede a Deus em oração para que Deus nos libere no nosso potencial, que foi Ele mesmo que fez, foi Ele mesmo que nos deu. Você entende isso? Sim.
não tem coisa mais legítima do que nós orarmos pedindo a Deus para que Ele cumpra aquilo que é propósito dEle, aquilo que é a vontade dEle, aquilo que Ele já quer fazer. Olha o Leandro me ajudando, era Gênesis 24:12. Obrigado, Leandro, obrigado, né? Momento em que o servo de Abraão ora pedindo a ajuda de Deus, né? Então, a oração, ela move a mão de Deus, a oração move, sim, a oração move o céu, querido, sim, não é? E nessa oração que Jesus nos ensina a fazer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça na terra, não é como no céu. Deus quer fazer algo aqui na terra como já é feito no céu, você entende? Então, se você hoje deseja ter o seu potencial, que foi Deus que te deu, Deus já colocou, querido, ore e ore mais um pouco, até toda essa vontade do Senhor se destrava na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Quem pode dizer amém para isso? Você está comigo? Glória a Deus. Coloca o dedo nesse coraçãozinho só para me saber se está comigo. Amém? Segunda coisa que eu pontuo hoje de uma maneira especial ainda, olha só, para que eu e você tenhamos liberado o potencial de Deus na nossa vida, preste atenção, anote. Segundo ponto de hoje: busque sempre a vontade de Deus. Busque sempre a vontade de Deus. Em 1 Timóteo, então, no capítulo 2, olha só, a partir do verso de número 3, está escrito assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por conta um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, por todos, né? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado, o apóstolo Paulo falando, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, olha só, o que é que a gente tem aqui na vida do apóstolo Paulo que ele deseja a Timóteo? Busque a vontade de Deus na sua vida e seja fiel a ela. Na minha Bíblia eu escrevi algo no final desse versículo 7. Olha só, para isso foi designado, o apóstolo Paulo diz, pregador e apóstolo, e afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu escrevi depois, e eu também. No capítulo 1, no verso 11, ele diz praticamente a mesma coisa, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado, e eu escrevi embaixo, e eu também. Não é? O ministério do Paulo é o meu também. O ministério do apóstolo Paulo pode ser o seu também. O certo é que cada um de nós deve cada vez mais caminhar dentro dessa vontade de Deus para a nossa vida. Sim, eu e você, nós devemos caminhar nessa vontade de Deus. Não é? Em Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, tem um texto que todos os cristãos têm que conhecer de cor. O verso 2, ele diz assim: não os conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a nossa vida? Tem. Olha só, trabalho de renovação da mente, da nossa mente, deixar Deus guiar, não é, a nossa vida através da vontade dele. Eu tenho uma vontade? Eu tenho. A minha vontade, ela existe, a sua vontade também. Mas qual é a única vontade aqui que é boa, perfeita e agradável? É a do Senhor, não é a nossa, não é? Então eu acredito que nós devemos estar cada vez mais sujeitos e submissos a esta vontade que vem do Senhor. Deixa eu fazer um outro texto, 1 João 2,17, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2,17 está escrito assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, seus desejos ordenados, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É uma bênção quando a gente deixa de viver a própria vontade para viver a vontade de Deus. Nós vamos permanecer eternamente, é o que diz o Senhor. Sim, Deus nos trata dessa maneira, né? Ele quer que nós venhamos a viver a vontade dele. Ainda em 1 João, no capítulo 5, lá nos versos 14 e 15, nós temos o seguinte: esta é a confiança
confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que Ele pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Pois é, a gente acabou de falar lá de oração. Deus gosta de atender a nossa oração? Gosta. Quando é que Deus gosta de atender a nossa oração, a minha, a sua? É quando a gente ora de acordo com a vontade dEle. Sim. Então deixa eu te contar uma coisa. Olha só, você quer liberar seu potencial? Você quer que Deus libere o potencial que Ele mesmo colocou na sua vida? Querido, viva a vontade de Deus para a sua vida. Sim, viva a vontade de Deus para a sua vida. Pedro, eu não sei, eu gostaria de saber qual a vontade dele para a minha vida. Converse com Ele em oração, pergunta para Ele, Ele vai te mostrar. Porque também não é questão de você fazer qualquer coisa, viver de qualquer maneira, não é? Se atirar para todo lado, não é isso não. Tem muita gente que às vezes pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir para algum lado, eu tenho que fazer... Para aí, pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Manifesta a tua vontade, me mostra a tua vontade. Eu quero caminhar dentro da tua vontade, fora dela não dá. Fora dela é gastar tempo, é perder tempo, é sofrer demais. Tem um personagem na Bíblia que eu acho muito interessante a história, Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? Conhece a história de Jonas? Pois é, Jonas, no capítulo 1, deixa eu ler para você, Jonas capítulo 1, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, fez o mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar. Aí você sabe o restante da história, né? Aí, né, os marinheiros procuram saber o que era que estava acontecendo. Jonas revela, né, que Deus mandou ele fazer uma coisa, ele quis fazer outra, ele foi por outro caminho, por isso veio a tempestade. E aí jogam Jonas no mar, vem um peixe grande, engole Jonas, né? E leva, Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro desse peixe grande, e o peixe grande leva Jonas justamente para onde? Vomita Jonas na praia de Nínive. E ali ele entendeu que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida. Mas você acredita? Acredito piamente. Achou um peixe, engoliu. Querido, se a Bíblia falasse que foi uma tainha, que foi uma piabinha que engoliu Jonas, eu ainda acreditava se tivesse a palavra do Senhor, porque para mim ela é verdade, para mim ela não mente. Amém? Então, olha só, o certo é que ele topou com a vontade do Senhor, ele quis fazer o contrário, não dá. Meu pedido hoje para você, olha só, para de lutar contra a vontade de Deus para a tua vida. Para, não lute contra, lute só a favor. Uma vez que você tenha estabelecido na sua vida essa vontade, siga até o final. É onde você vai estar mais seguro. Pedro, onde é o local que eu estou mais seguro? O centro da vontade de Deus na sua vida. É exatamente aí, o centro da vontade de Deus para a sua vida. É onde tudo vai cooperar para o teu bem. Dificuldades sempre vão acontecer. Ação do inimigo, olha, sempre vai acontecer, não é verdade? Agora, a vitória, ela é nossa, pelo sangue de Jesus, vai dar certo. Sempre vai ter que dar certo, porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não pode ser vencida. Você entende isso? Sim? Olha só, a vontade de Deus, ela não pode ser vencida nem por você, nem por demônio algum, nem por outro ser humano. Nada pode atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Agora, a gente tem que ser, não é, obediente. Nós temos que ser obedientes. Não dá para a gente simplesmente achar, não, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou fazer a minha vontade. Não, querido, não faça não. Olha só, busca a vontade de Deus para a tua vida. Teu potencial vai ser liberado. Eu seria a pessoa mais infeliz do mundo hoje, mais frustrada do mundo hoje, se eu tivesse insistido na minha vontade, de uma carreira profissional, de uma vida ali. Querido, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. E hoje eu estou muito feliz. Sei que tem muita coisa para ser feita ainda da parte do Senhor na minha vida.
mas tão feliz, gente, porque é o propósito de Deus que está valendo. E no dia que a gente chegar na presença dele, com certeza vai ser muito bom, não é? A gente ter uma resposta de tudo isso que a gente conquistou fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Você pode dizer amém para isso? Amém? Você pode dizer assim, que a vontade de Deus prevaleça na minha vida? Quem pode dizer? Que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Você tem coragem de dizer isso? Não é para todo mundo, não. Realmente tem que ser para os corajosos, né? Que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Amém? Glória a Deus. Se você vê isso, Deus vai te destravar. Deus vai destravar tanta coisa na sua vida. Mas Deus vai te destravar em tantas áreas, você não tem noção. Até Ele te colocar no centro da vontade dEle. E aí não tem lugar melhor para você estar. Não tem lugar mais pleno, mais cheio de alegria, de bênção, de constância, de certeza, né? No centro da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Então, olha só, libere seu potencial. Ore e ore mais um pouco. 2, busque a vontade de Deus. 3, terceira coisa que eu pontuo hoje, olha só, esteja qualificado. Esteja qualificado. Gente, essa parte aí é nossa. Eu entendo que essa parte ela é muito nossa. Esteja sempre qualificado. Lá vai o pastor Pedro falar de estudar de novo aqui, de curso. Não é exatamente isso não. Mas há uma qualificação que é necessária. E aí eu queria que você me acompanhasse em 1 Timóteo. Agora no capítulo 3, tá? 1 Timóteo 3, a partir do verso 1. Olha só, aqui nesse capítulo 3, esse é um capítulo, gente, muito estudado, muito comentado. Gente, isso aqui é um texto extremamente importante da palavra de Deus, onde Deus fala das qualificações para pastores, para bispos ou diáconos, né? A palavra bispo, pastor e presbítero praticamente tem o mesmo sentido, a mesma coisa, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo que ele levante novos líderes. Todo líder bom tem que levantar outros. Todo líder de verdade levanta outros líderes, sim. Olha só. E aí as qualificações, elas têm que ser reais. Existem qualificações que elas são necessárias. Você entende isso? Pedro, eu quero destravar o meu potencial daquilo que Deus tem para a minha vida. Sim, então, olha só, observe essas capacidades aqui, observe essas qualificações que a gente vai falar aqui agora. Olha só, Paulo instrui a Timóteo que levante novos líderes, novos pastores, que vão ajudar a cooperar no serviço da igreja, não é? E aí ele diz assim, fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado ou pastoreio, né? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém acordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do maligno. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Olha aí? Sim. Aí depois ele fala dos pré-requisitos e das qualificações necessárias ao diácono. O diácono seria ali um auxiliar, não é? Do pastor, do presbítero, do bispo. O certo, queridos, é que há qualificações. Sim, há qualificações, né? Pedro, eu quero que Deus faça essa obra na minha vida. Que bom, glória a Deus. Então você deve entender que é muito importante, né, que você visualize aqui na palavra de Deus o que é que o pastor deve ser, o que é que o líder deve ser. Pedro, eu quero crescer. Pedro, eu quero, liberar o meu potencial. Então, meu irmão, trabalhe para que na sua vida você tenha qualificações, para que haja boas e melhores qualificações. Eu tenho certeza que no tempo certo as oportunidades irão chegar. Amém? Então, o líder, vamos colocar aqui o pastor, ele deve ser o quê? Primeiro, irrepreensível. Ele deve ser
uma pessoa que não tem nada que lhe desabone a sua conduta. Irrepreensível significa exatamente isso, né? É uma característica moral, onde nada vem ali desabonar na sua conduta pessoal. Esse homem, ele também deve ser esposo de uma só mulher. E aí o cristianismo começa a despontar algo, não é, que antes não havia na história da humanidade: o casamento, não é, com uma só pessoa, a monogamia. Antes a poligamia era praticamente, não é, algo que era vivido, inclusive, você sabe muito bem, na própria cultura judaica. Só depois de Cristo muda-se o padrão da família, quando, não é, a monogamia é praticamente colocada aqui como sendo padrão, não é, de conduta na vida das pessoas. Então o bispo, o pastor, ele tem que ser esposo de uma só mulher. E quando a Bíblia fala esposo de uma só mulher, também está envolvida aqui a questão da fidelidade, né? Que haja a questão da fidelidade também. Sim, também que haja uma questão de temperança, ou seja, autocontrole, né? Que seja uma pessoa de um temperamento controlado, não pode ser um destemperamento um pouco, né, para vocês hoje, tá certo? Ele fala, não é, que essa pessoa ela seja também não dada a muito vinho, porque o vinho destempera as pessoas, não é? Eu não bebo vinho, não bebo cerveja, não bebo outras coisas, porque eu entendi em Deus que isso foi um pré-requisito de Deus para a minha vida, tá certo? Então simplesmente, não é, abro mão, talvez até em alguns momentos fosse bom, mas eu praticamente prestigio, né? Eu coloco em primeiro lugar na minha vida justamente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Você entende isso? Amém? Posso continuar? Tá travando aí? Vou seguir, tá certo? Vamos lá comigo. Olha só, a Bíblia fala também que esse homem não seja violento. Não é para ser violento, porém cordato, ou seja, pacífico. A Bíblia fala: inimigo de contendas, não avarento. Não é para ser um avarento, não é para ser mão fechada. Não, Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer justamente que essa pessoa ela age de uma maneira contrária, não apegada às coisas. Esse avarento quer dizer não apegado aos bens materiais. Ele fala mais, olha só: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo o respeito, não é? Com todo o respeito. Olha só, pré-requisito, né? Governar bem a própria casa. Outra que ele fala mais, não é? Que não seja neófito, o que é agora que o bispo ele não pode ser. O que é que o bispo não pode ser, né? Ele não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, ele não pode ser, não é, contencioso, ele não pode ser avarento, ele não pode ser alguém que não governa bem a sua casa, não pode ser neófito, ou seja, não pode ser aquela pessoa que seja novo na fé. Não pode ser um novo na fé, tá certo? Tem que ter maturidade espiritual para suceder que não se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo, mas é necessário que ele também tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair, não é, em laço do diabo. Você entende isso? Olha só, dessa maneira eu acredito que haverá uma liberação do potencial de Deus na nossa vida. E falando para você, deixa eu transformar essa palavra não para quem quer ser pastor, mas para aqueles que desejam ter a sua vida destravada para que possam ver o seu máximo potencial. Queridos, eu diria a mesma coisa: sejam irrepreensíveis, esposas de um só marido, marido de uma só esposa, fiel, não é? Porque Deus tem prazer em levantar homens e mulheres cheios de fidelidade. Amém? Olha só, equilibrados, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar aquilo que tem. Como é que uma pessoa pode ensinar aquilo que não tem? Não é, Mateus?
Aí o Matheus aí, campeão de futsal com a gente. Então, olha só, família comportada, uma família equilibrada, cordato, respeitado, alguém que tem um bom testemunho, não é? Dos de casa e dos de fora também. Não deve ser, cuidado, olha só, você que deseja ter o seu potencial liberado, o que é que você não deve ser? Você não deve ser dado ao vinho, você não deve ser violento, você não deve ser orgulhoso, você não deve ser avarento. Sabe aquela pessoa que coloca o sorrisal na mão, mergulha com ele na água e quando sai com ele intacto? Pois é, meu irmão, isso não é bíblico, amém? Nós devemos trilhar o caminho da generosidade. O caminho da generosidade destrava muita coisa. E ainda fala mais, queridos, olha só, nós não podemos ser neófitos, nós temos que buscar em Deus, né, conhecimento, nós devemos buscar em Deus profundidade, nós devemos buscar de Deus também, olha só, querido, um pouco mais de maturidade naquilo que é a nossa área. Você entende? Quem pode dizer amém? Amém? Então deixa Deus te usar. Ei, deixa Deus te usar. Deixa Deus te destravar para as coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus te destravar para liberar o seu potencial. Sim, sabe, não tem coisa melhor do que quando o mundo nos olha e nos vê de uma maneira que haja um respeito e integridade na nossa vida. Eu fui professor no Colégio Farias Brito durante 22 anos, só no Farias Brito foram 22 anos. Fui professor no Aritsá, né, desde o começo até o momento que eu achei que deveria dar um tempo, né, a mais na igreja, então eu saí do Aritsá, saí do Antares e me tornei professor só do Farias Brito. E no Farias Brito, queridos, olha só, eu não andava falando para todo mundo que eu era pastor. Eu não falava para meus alunos que eu era pastor. Eu não andava contando para todo mundo quem eu era. Não fazia isso. Mas eu deixava que as pessoas observassem em mim algo diferente. E o que acontecia era quando chegava lá pela metade do ano, as pessoas diziam, pastor, ou melhor, professor, o senhor é diferente, por quê? O que o senhor tem? O senhor é crente? Eu disse, sou. Aí alguém depois descobria, você é pastor. Eu disse, sou, que bom, que legal, né? O meu chefe, doutor Thales de Sá Cavalcante, ele era um grande visionário, um grande educador. Ele é um homem que, não é, tem uma grande visibilidade da área empresarial, da educação, tá certo? Ele é um cara que vai buscar lá em Brasília, ele busca sempre andar perto do ministro da Educação e ele sempre está perto desse pessoal que realmente não entende muita coisa, porque ele gosta de conhecer. E uma vez, na sala dos professores, ele chegou e no momento de uma reunião, ele disse, olha, eu estou com a vontade de dizer um palavrão aqui bem grande, mas porque o professor Pedro está aqui, eu não vou dizer. E é verdade, realmente, se eu não estivesse, ele diria, né? E ele me respeitava, ele respeitava a minha presença, porque eu estava lá, e ele entendia que na minha presença ele não deveria se comportar, né? Não deveria dizer algumas coisas que ele costumava dizer. Preciso que você entenda uma coisa, olha só, se você deseja crescer, se você deseja que seja destravado na sua vida tudo que hoje está te impedindo de crescer, que você se sente hoje como um aviãozinho, olha só, o motor ligado, pronto para voar, mas preso no chão ainda, meu irmão, entenda, deixa Deus liberar o teu máximo potencial. Pedro, isso pode acontecer? Pode, querido. Deus pode fazer isso, o Senhor pode liberar o teu máximo potencial. Deus é poderoso para fazer mais, até infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, mas deixa Ele fazer. Agora simplesmente busque de Deus, olha só, essa capacitação, ou melhor, essa qualificação, esteja qualificado para as coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida. Olha só, a Luana está dizendo aqui que eu fui professor dela no colégio, foi no colégio, no terceiro ano, ou cursinho, né? É assim. Estejam qualificados. Sabe, tem dois homens, e eu vou encerrar falando isso aqui dessa maneira, dois homens na Bíblia que eu tenho assim uma profunda admiração a respeito também. Primeiro é José. José, ele foi o homem que Deus sinalizou coisas que iria fazer na vida dele, grandes, pois é, garoto. Mas aí Deus permitiu que José se tornasse escravo de Faraó.
Sim. Primeiro, José passou na casa de Potifar e foi uma bênção lá. Depois ele foi para a prisão. E lá ele passou mais um bom tempo sendo qualificado para aquilo que Deus iria fazer. Ele primeiro na casa de Potifar passou pelo tempo da bonança. Na prisão, ele passou pelo tempo da angústia, da escassez e da dificuldade. Mas Pedro, por quê? Porque era exatamente isso que ele iria viver. Ele ia viver 7 anos de prosperidade, depois mais 7 anos de dificuldade. Não foi isso? Não foi assim que ele interpretou o sonho de Faraó? Foi. E aí ele foi colocado como governador do Egito. E aí ele viveu os 7 anos de prosperidade, acumulou, juntou, para que nos 7 anos de dificuldade eles pudessem prosperar. E ali praticamente José comprou quase todas as terras, né, referentes ao reino do Egito. Sim, olha só, ele prosperou no tempo da adversidade. Deus capacitou, houve uma capacitação de Deus da vida de José para que ele simplesmente se tornasse governador ali. Olha só, governador ali no Egito. A mesma coisa aconteceu também com Daniel. Daniel foi um homem, olha só, vendido como escravo também. Na verdade não foi nem vendido, ele foi só levado como escravo, prisioneiro, né, para a Babilônia. Lá ele foi alguém que se destacou e chegou ao ponto de governar a própria Babilônia, porque Deus colocou um espírito excelente também em Daniel. Irmãos, olha só, talvez muita gente esteja reclamando hoje da dificuldade que está vivendo. Ah, mas está tudo difícil, está tudo complicado. Pois é, meu irmão. Você sabe o que foi que José fez na época da dificuldade? Ele aprendeu na época da dificuldade e se tornou governador do Egito. Você sabe o que foi que Daniel fez na época da dificuldade? Ele aprendeu e se tornou governador da Babilônia. Ei, você está passando a dificuldade agora, e quando sair dela, você vai ser governador de onde? Hein? Diga para mim. Você vai ser governador de quê? Você vai ser governador de quê, meu irmão? Minha irmã, não está na hora de você parar de reclamar e começar a deixar Deus fazer uma obra capacitadora na tua vida? Não está na hora de Deus transformar esse gatinho no leão? Não está na hora de Deus transformar essa pequena princesinha melindrosa e em alguém que é uma rainha poderosa lá na frente para governar? Ei, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Se Deus te levantou para ser um crocodilo, você não pode levar uma vida de lagartixa. Você entende? Você não pode. Aproveita o tempo hoje, o tempo da dificuldade, o tempo da calamidade, o tempo da pandemia, o tempo do isolamento, o tempo da tristeza, da agonia e da angústia. Ei, se refaça, se reinvente em Deus e permita-se ser trabalhado por Deus agora, para que lá na frente, quando você sair, olha, você vai ser uma bênção, você vai ser uma potência, monte a maior empresa, monte um grande negócio. Está na hora de você montar agora o seu negócio, está na hora de você despontar para fazer algo que você nunca na vida pensou, mas você sempre desejou, viu na vida dos outros, mas nunca teve coragem, que você nunca achou talvez que fosse merecedor, digno. Ei, meu irmão, muda essa história, libera o teu potencial. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Posso orar por você? Vamos orar? Fecha teus olhos aí e faça uma oração por você mesmo primeiro. Faça uma oração por você mesmo agora. Só você e Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor libere meu potencial. Eu preciso que o Senhor libere meu potencial. Me qualifica. Me qualifique. Senhor, me qualifique para as coisas grandes que o Senhor ainda irá fazer. Você pode dizer amém? Que Deus te dê essa unção de governo. Você ora por mim, é a minha oração. Que a unção de governo que estava na vida de Daniel, na vida de José, na minha vida, hoje eu vou compartilhar contigo essa oração. Que a mesma unção de governo que havia na vida de José e Daniel esteja na sua também. Quem pode dizer amém? Amém? Pai, nós queremos te louvar e te glorificar. Tu és bom, tua fidelidade dura para sempre. Abençoe cada um que está aqui, Pai Santo.
para, meu Deus, ter no Senhor, Pai, nada que lhe prenda, mas tudo aquilo, meu Deus, que lhe destrava, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor coloque sonhos, projetos, meu Deus, o querer e também o realizar que vem do Senhor, Pai. E abençoa cada um que está aqui, fortaleça, meu Deus. Meu Deus, que quando orarem de acordo com a tua vontade, que alcancem em Ti essas bênçãos. Que o Senhor manifeste, Deus, a Tua vontade na vida de cada um deles e que possa ser visto, Pai, e seguida essa vontade do Senhor e não a própria, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Pai. Meu Deus, tira tudo aquilo que é trava. Tira tudo aquilo, Pai, que impede o crescimento, o desenvolvimento, Pai, a realização de sonhos e projetos. Em nome de Jesus, para a sua glória. Te peço também por cada pessoa que está enferma. Te peço, meu Deus, pela pastora Neném. Eu te peço pela plena recuperação da pastora Arildes, da Maria, do pastor Josué, da pastora Jaqueline, do pastor Júnior Mota, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Jovan, do Alan, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício, Pai, da Maria Holanda, Senhor, da Yara, da Carolzinha e do Bruno, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Carol Furtado, pelo Arthur Wagner, pela Rebequinha, meu Deus, essa gravidez tubária, Pai, que, meu Deus, ela se desfaça agora e a Rebeca, meu Deus, tenha, meu Deus, Pai, normalidade no seu organismo, em nome de Jesus. Eu te peço pelo Dr. Newton, pela Magda, pelo pastor Ivonildo, pelo Glauber e pelo Glauco, Pai, que o Senhor confirme, meu Deus, a saúde, o restabelecimento dos seus filhos. Te peço pela vida do Breno e da Verusca, Pai, da Edileuza e da Fátima, do Irapuã e da Carol, da Carinha e do Cajado, do Roberto, do Carlos Roberto e do Marcos Stan. Te peço pela saúde da Roberta Ronce, da Esneida, do Dr. Jarbas Oriz, pela Geise. Eu te peço pela vida do Dr. Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, da Luiziane, do Renato Holanda, do Antônio Alfredo, do Simão Abdon, Pai. Te peço pela vida da Thais Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Cadelha, da Valência, da Thaís Germano. Eu te peço pela vida do Jonas e da Roberta, da Chaguinho, do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíssa, da Janoca e do Valdir. Te peço pela vida do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, Pai, da Inês, da Astrid, do Marconi, do Davi Martins, crianças, bebezinho, Pai. Que o Senhor leve saúde do Senhor para a vida dele. Te peço pela dona Francisca, que ela se recupere, Pai, do Covid, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Lenismar, que também está com Covid. Que o Senhor livre a Lenismar de todo mal, Pai, para a glória do teu nome. Livra também a Sandra, sua irmã, do câncer, Pai, e da vitória, meu Deus. Te peço pela dona Helena, pela dona Irismar. Te peço, meu Deus, ó Pai, pelo corpo de médicos, ó Pai, do sistema de saúde do estado de Ceará, enfermeiros, auxiliares, ó Pai, todos aqueles que trabalham na área de saúde, Pai. Te peço, abençoe, trazendo força, sabedoria, conhecimento, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Te peço pelo presidente da República, te peço pelo governador do estado do Ceará, te peço pelo prefeito de Fortaleza, Pai, e todos os outros demais prefeitos do estado do Ceará, que o Senhor abençoe com sabedoria, com prudência, Pai, para que façam aquilo que é da Tua vontade, Pai. Não deixe esse povo trilhar um caminho que não é teu, Senhor, mas que só andem pelo caminho do Senhor, de acordo com o mandato, ó Pai, que lhes foi outorgado em nome de Jesus e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Que bom, queridos. Final de mais uma live, espero que você tenha sido animado, né? Pensa nisso, tá? Pensa nisso que a gente falou aqui agora. Que não seja só mais uma palavrinha que entrou pelo teu ouvido, sai pelo outro. Não, pense nisso. Medite essa palavra. Ore mais um pouco. Busque a vontade de Deus e esteja qualificado no Senhor para as coisas grandes e maravilhosas que Ele há de fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fica hoje, né, às 19h30 também com o culto da Igreja Nova Criação, culto online, a gente sem casa. E hoje o pastor Paulo tem uma palavra maravilhosa, fantástica, né, para as nossas vidas. Você está convidado a estar conosco ali no YouTube, Igreja Nova Criação. Perde não, tá bom? Olha só, Deus abençoe. Até amanhã, às 18 horas, com mais um momento. Vamos dar continuidade à palavra de hoje. E eu espero que você também compartilhe isso com o máximo que você puder. Compartilhe, vai ficar salvo lá também no meu Instagram. E você
possa convidar outras pessoas para verem, tá certo? Observarem e ouvirem aquilo que a gente falou hoje, tá bom? Grande abraço para todos vocês. João Eduardo está lá em Portugal, para Adélia está nos Estados Unidos, tanta gente fora vendo a gente, né? Um abraço para todos vocês, que o Senhor abençoe com muita paz, com muita alegria no coração. Descansem em Deus, queridos. Descansem no Senhor. Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Paz, um beijo bem grande no coração.